Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo dia do mês de agosto. E vamos lá, nessa terça-feira, ouvir o que é que o Evangelho tinha a nos falar, segundo São Mateus. Depois que a multidão comemora até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu para um monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pelos ventos, era ao contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaret. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram todos os doentes e pediam que eu pusesse ao menos tocar a barra de suas vestes, e todos que tocavam ficavam curados. Vamos começar pela passagem que Pedro, ao ver Jesus andando dentro da água, disse: "Jesus, deixa-me ir a teu encontro, deixa-me unir a ti, deixa estar contigo." Jesus disse: "Vem." Jesus sempre vai nos dizer: "Vem." Principalmente quando nós nos propomos a ir ao seu encontro de livre-arbítrio, como foi o caso de Pedro. Esse evangelho quer mais do que contar uma história. Quer dizer que quando nós estivermos no caminho de Jesus Cristo, ao encontro dele, tenhamos coragem e tenhamos a fé que ele disse a Pedro: "Pedro, homem de pouca fé, por que tens medo? Tens coragem." A gente sabe que quando procuramos fazer as coisas certas, viver com justiça, viver a nossa vida como se deve viver realmente, sempre vem os desafios querendo nos desviar. Peçamos antes sabedoria a Deus, porque diante das nossas pequenez, às vezes a gente não consegue decifrar o que é bom do que não é. E quando a gente tem sabedoria divina, a gente consegue escolher os lados e os caminhos que devem ser seguidos. Portanto, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus possa nos conceder essa clareza para bem andarmos. E depois, quando estivermos caminhando, quando estivermos nos ajustando em nossa vida, não vamos olhar para trás nem para baixo para vir o arrependimento ou o medo. Vamos ter fé em Jesus Cristo, no amor que Ele veio nos ensinar, porque antes de tudo é para o nosso próprio bem. Não é à toa que as multidões levavam os doentes para que onde Jesus estivesse pudesse pelo menos tocar a sua veste, porque sabia que assim seria curado. É porque realmente a missão dele foi vir ajudar a todos a se encontrarem, e principalmente aqueles que já estavam quase perdidos, que é justamente os doentes.
E como é que está hoje a nossa parte espiritual, como é que está a nossa parte física, como está a nossa compreensão além do que os olhos veem, mas para o que a alma sente, para o que o mundo nos expressa. Ou será que a gente olhar para o céu à noite e ver aquela multidão de estrelas não quer dizer nada? Os sonhos que nós temos e as várias histórias que a gente já ouviu falar de coisas sobrenaturais, será se tudo realmente é apenas o físico? Existem muitas realidades e para vivermos bem e felizes, devemos ajustar nossos pensamentos, devemos ajustar a nossa vida nos caminhos de justiça, de não atingir, maltratando o livre-arbítrio de ninguém. Não devemos julgar porque o julgamento é de Deus e Deus, Ele não julga à toa. Tanto é que Ele dá o livre-arbítrio para a gente bem escolher os caminhos que queremos seguir. E mesmo quando a gente chega no fundo do poço, Ele ali ainda está esperando que a gente veja a luz e retorne à luz. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ajude a compreender cada vez mais. É dom pedido e graça alcançada. Assim seja.